Se você mostrar um Samsung Galaxy S25 Ultra e um Nokia 3310 lado a lado para qualquer pessoa hoje em dia, objetivamente o Galaxy vai sair na vantagem. Em tudo, processador, câmera, tela, memória, não tem discussão técnica possível. O celular de hoje em dia é absolutamente superior em todas as métricas possíveis. Só que mesmo assim tem uma coisa que o Nokia tem, mas o Galaxy não tem. Assim como o Moto Razr original tem alguma coisa que o Moto Razr Reboot, a versão que tem a tela dobrável, não tem. Alguma coisa que eles não conseguem reproduzir direito, sabe? Tem algo nos celulares mais antigos que a gente sente falta. E essa sensação é estranha demais pra ignorar. Saudade de coisa pior? Como isso faz sentido? Pior que faz, só que não é aquela nostalgia boba, sabe? Existem razões reais por trás dessa sensação. Design, mercado, sobre o que a indústria escolheu priorizar nesses últimos anos e, consequentemente, sobre o que ela escolheu abandonar. Então hoje eu quero explorar com vocês por que os celulares antigos eram tão mais legais que os celulares atuais. A primeira coisa que se perdeu atualmente foi a diversidade. E quando eu falo de diversidade, não tô falando da cor da tua capinha, sabe? Na era pré-iPhone, cada fabricante apostava numa forma diferente de resolver o mesmo problema. A Nokia tinha teclados físicos, com formas únicas, materiais resistentes e uma identidade que você reconhecia de longe. A Motorola lançou o Razr, um flip ultra fino que parecia absurdamente futurista na época. Sério, virou símbolo de status. A Sony Ericsson apostava em designs coloridos e integração com música. A Siemens, eu não sei se essa é a pronúncia, tinha modelos com visor externo translúcido que iluminava de cores diferentes. A LG tinha teclados deslizantes e a Samsung basicamente tentava simular um morfador de um Power Ranger. Aqueles celulares que tinham um formato giratório eram muito legais. Cada marca tinha uma resposta diferente para a mesma pergunta: como deve ser um celular? E isso criava uma paisagem visual muito rica. Você olhava para o celular de alguém e já reconhecia na hora. Não era só status econômico, era literalmente uma identidade exclusiva de cada marca. Não só da marca, mas também do próprio usuário que escolhia aquele modelo. O modelo que você acabava escolhendo dizia muito sobre a sua personalidade, seu jeito de ser. Era como se fosse uma peça de roupa. Só que aí chegou o iPhone em 2007 e o iPhone era tão claramente superior em experiência de uso que o mercado inteiro convergiu para aquele formato. Tela grande, retangular, touchscreen e sem o teclado físico. Em menos de uma década, todo mundo estava fazendo a mesma coisa. Hoje um Android de entrada, um intermediário e um topo de linha são todos do mesmo formato, retângulos de vidro com câmera no canto. A diferença entre marcas ficou uma coisa cada vez mais escassa no mercado. E a diferença entre o seu celular e o do seu amigo ficou uma coisa quase inexistente. Tudo bem que o mercado ganhou em eficiência, mas até que ponto, sabe? Porque a gente perdeu muita personalidade nessa troca. Pô, a gente tinha um celular que era inquebrável, o Nokia 3310. Tipo, ele não era literalmente a prova de tudo, mas ele foi projetado com uma filosofia que os smartphones mais modernos deixaram de ter: ser construído para durar. Os Nokia da era pré-smartphone passavam por testes de queda, temperatura extrema e impacto. Os materiais eram escolhidos por resistência. As peças internas eram montadas para absorver o choque. E o resultado era um aparelho que você jogava no chão, pegava de volta e seguia usando. A bateria durava uma semana. E quando parava de funcionar, você trocava a bateria em casa, sem precisar utilizar ferramenta e sem precisar de assistência técnica. O smartphone moderno fez o caminho oposto: vidro na frente e vidro atrás, porque fica mais charmoso e bonito, e também porque facilita o carregamento sem fio. Bateria colada internamente, porque ocupa menos espaço. Design ultra fino, que exige componentes menores e mais frágeis. E o resultado dessa junção toda é um aparelho que, se você deixar cair no carpete, ele literalmente se quebra todinho. Além disso, precisa de assistência técnica para trocar bateria, que é um componente que uma hora ou outra inevitavelmente vai degradar. Claro que eu tô generalizando. Hoje em dia a gente tem celulares para todos os tipos, que são projetados para durar um pouco mais no quesito resistência, mas se a gente olhar no âmbito geral, realmente os celulares de hoje em dia perderam bastante no quesito resistência e durabilidade. Um relatório de 2024 da Consumer Report mostrou que um americano médio troca de celular a cada 2 anos e 7 meses, mesmo que o aparelho funcione tecnicamente por 5 anos ou mais. A combinação de bateria que degrada com o tempo, software que fica mais pesado com atualizações e peças difíceis de reparar garante que você vai sentir a necessidade de trocar o aparelho antes de precisar. É a obsolescência planejada, não necessariamente para uma data programada específica, mas projetada para acontecer em algum momento o mais cedo possível. O Nokia durava porque a Nokia queria que durasse. O smartphone moderno dura o suficiente porque a indústria descobriu que o suficiente é bem mais lucrativo. Tem outra coisa
que a gente perdeu que é mais difícil de nomear. Era a sensação de que cada celular tinha uma função especial. Uma coisa que ele fazia diferente dos outros. O Nokia N-Gage tentou ser um videogame portátil e celular ao mesmo tempo. Foi um fracasso comercial, mas era ousado. O Nokia N95 tinha GPS integrado numa época em que isso era novidade de verdade. Lembro também que a Sony lançou uma espécie de PSP misturado com smartphone. Eu vou deixar a foto aqui rolando. Cada aparelho tinha uma identidade funcional. Você comprava pensando em quem você era e no que você fazia. Hoje o smartphone é tudo. É câmera profissional. Tipo, eu tô gravando esse vídeo agora com o celular. GPS, banco, videogame, televisão, leitor de livros, gravador. Dá até pra editar vídeo por ele. E paradoxalmente, não sei se vocês pensam dessa forma, quando um aparelho é tudo, ele também não é nada de especial. Porque assim, no geral, o Galaxy faz tudo que o iPhone faz. E o iPhone faz tudo que o Pixel faz. De novo, eu tô generalizando, mas assim, para as funções básicas, se você parar pra pensar, realmente, eles possuem as mesmas funções. A diferença entre eles virou um detalhe técnico. Processamento de imagem, integração com o ecossistema, que é uma coisa que a Apple ganha muito hoje em dia. Quem usa iPhone normalmente tem um Mac, ou um Apple Watch, ou um AirPods, sempre tem um acessório a mais da Apple, ou quer comprar mais algum acessório porque o ecossistema é muito bom. Preferência pessoal de interface, que também é outro ponto que a Apple ganha muito. No geral, não é mais uma diferença de identidade. E assim, um ponto importante é que a saudade de ter um celular antigo não é necessariamente saudade do aparelho em si, é saudade de como a tecnologia se encaixava na vida naquela época. Pelo menos eu penso dessa forma. O Nokia 3310 era muito legal. Eu não peguei a fase dele, mas eu já peguei em mãos e eu acho um aparelho muito massa. E ele servia basicamente para fazer três coisas: ligar, mandar SMS e jogar o jogo da cobrinha. Depois disso, você guardava e já era. Hoje em dia, o celular tá sempre na mão da gente. Ele compromete a nossa atenção, bagunça a dopamina da gente com rede social e na maioria das vezes é a primeira coisa que a gente olha quando a gente acorda. E normalmente é a última coisa que a gente olha antes de dormir. Vocês percebem uma certa dependência? A relação com o aparelho celular mudou completamente e é difícil separar a saudade do design da saudade de quando a tecnologia não dominava o dia inteiro. Além disso, também tem a questão da novidade. Em 2003, o celular com câmera era novidade. Em 2005, o celular com internet era novidade. Cada lançamento entregava algo que antes era impossível. O deslumbramento era real. Hoje, o smartphone novo entrega 3% a mais de desempenho e uma câmera um pouquinho melhor. A curva de inovação achatou e o espanto que acompanhava cada aparelho novo foi junto. Então, quando a gente diz que os celulares antigos eram mais legais, parte do que a gente está dizendo era mais fácil da gente se impressionar. E isso não é crítica, sabe? É ser humano. Sabe o que eu queria que voltasse? O Windows Phone. Eu achava o sistema muito massa. Só que ele foi engolido pelo iPhone e pelo Android. Então, eu acho bem difícil voltar. A boa notícia é que algumas coisas que a gente perdeu no caminho estão voltando. Lentamente e de forma imperfeita, mas estão voltando. Os dobráveis são a indústria tentando recuperar a diversidade de formato. O Samsung Galaxy Z Flip e o Motorola Razr não são tão icônicos como os originais, mas pelo menos é uma aposta nova diferente do retângulo padrão. O movimento de direito ao reparo ganhou uma força muito forte. A União Europeia aprovou uma regulamentação que obriga os fabricantes a oferecerem peças de reposição e facilitar o conserto por terceiros. Nos Estados Unidos, vários estados aprovaram leis similares. É lento, mas a direção tá mudando. Algumas marcas como a Fairphone já constroem celulares pensando em durabilidade e reparabilidade como característica principal. Bateria removível, módulos trocáveis, suporte de software garantido por anos. Não vai ser o celular de todo mundo, mas existe. Então os celulares antigos eram melhores? Não tecnicamente. O seu celular de hoje faz coisas que eram impossíveis em 2005. Não tem argumento técnico que sustente saudade do Nokia. Mas eu confesso, os celulares antigos eram mais interessantes, mais diversos, mais resistentes e também mais reparáveis. E vinham de uma época onde cada fabricante tentavam descobrir o que um celular poderia ser. Tinha empresas que criavam experimentos ousados, erros caros e designs que a gente nunca esqueceu. O que a gente perdeu não foi tecnologia, foi ousadia. Foi a disposição da indústria de errar e tentar criar algo diferente. Hoje o mercado convergiu para um formato que funciona tão bem que ninguém quer arriscar. E o resultado é que todo mundo carrega no bolso versões ligeiramente diferentes do mesmo aparelho. O celular ficou melhor, o mercado ficou mais chato. E talvez esse seja o preço de quando uma indústria para de explorar e começa só a otimizar. Se você tem saudade de algum aparelho específico, comenta aqui embaixo qual era e por quê. Porque eu tenho certeza que cada um que viu esse vídeo tem um aparelho que foi mais do que um celular. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. E é isso, valeu pela atenção, tamo junto.